Ex-bruxa, o poder dos demônios sobre uma igreja, feitiçaria, versus o poder de Jesus Cristo. Meu nome é Sidônia, venho de uma família polígama em que adoramos ídolos. Com a morte do meu pai, o rival da minha mãe rebelou-se contra nós em ataques espirituais. Nós, crianças, éramos o alvo, por isso decidimos procurar onde ficar para estarmos protegidos contra esses ataques. Foi assim que entrei para uma igreja onde as pessoas afirmavam adorar a Deus, mas no final das contas não era esse o caso, porque adorávamos representações de Deus. Não encontrando satisfação, juntei-me a outra igreja que nada mais era do que uma seita na qual as pessoas vestiam roupas brancas. Foi lá que recebi bruxaria. Eu não sabia. Procurava a proteção de Deus e esta igreja, seita, era conhecida pelos milagres que ocorreram em nome de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que nada tinha a ver com o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Exortação. Amado, não acredite em todo espírito. 1 João 4, 1. E não acredite no que as pessoas lhe dizem sobre Deus ou Jesus Cristo sem verificar se o que elas dizem é bíblico. Atos 17 e 11. Não se engane, a Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11 e 14, e também faz maravilhas, Apocalipse 13 e 13. Como isso aconteceu? Durante anos amei o seu Deus e os anjos, representações de anjos, ou seja, demônios, que não são nada bíblicos, Apocalipse 22, 8,9. Porque a Bíblia diz: você adorará somente o Senhor seu Deus, Mateus 4 e 10. Você não terá outros deuses antes de H. Êxodo 20, 3. Um dia, os líderes desta seita, que aparentemente era uma igreja em que adorávamos a Deus e até mesmo um chamado Jesus Cristo de Nazaré, me atraiu. Na época, eu ocupava a posição de visionário, ou seja, as pessoas vinham me consultar para que eu lhes previsse, por exemplo, o futuro, para que eu perguntasse aos anjos, demônios, ou a Deus. Na verdade, não era a Deus, mas o diabo, para lhes dar filhos. Na época, muitas pessoas frequentavam, como eu, esta igreja, sem saber que ela tinha o diabo como alicerce. A invocação dos anjos era uma ocorrência frequente nesta igreja. Exortação. Amado, essas práticas não são nada bíblicas e têm sérias consequências. Só percebemos isso mais tarde. Esses líderes me contaram, irmã Sidônia. No espiritual, vimos que você é animado pelo espírito diabólico, o nome de um demônio, que domina sua vida. Você deve necessariamente, o mais rápido possível, passar por uma libertação. Para este resgate, você deve comprar frutas incluindo 7 frutos de palma. Exortação. Qualquer religião que defenda o uso de frutas para atos espirituais, tome cuidado com elas. Sem saber o que iria acontecer comigo, acreditando que era para o meu bem, aceitei. Obedeci porque estava em busca de libertação perfeita, grande proteção e salvação. Agora, a verdadeira salvação, a libertação perfeita e a grande proteção são encontradas somente em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo que morreu na cruz pelos humanos e ressuscitou no terceiro dia dos mortos. Disseram que a libertação deveria, portanto, acontecer em uma grande floresta a partir das 23h30. O pastor sênior e eu. Eram 23h30 quando saí nesta floresta com o pastor titular da igreja, a seita, em que eu estava. Eu não havia avisado nenhum membro da minha família, nem meu marido, porque essas foram as instruções que recebi. Em busca da salvação, acreditando que estava no caminho certo, fiz tudo o que os líderes desta igreja, seita, me pediram. Exortação. Caros leitores, a Bíblia diz que debaixo do céu não há nenhum nome dado pelo qual devamos ser salvos, exceto o de Jesus Cristo. Atos 4 e 12. Também nos diz para olharmos para tudo, para estarmos vigilantes, Mateus 10 e 16, para examinarmos todas as coisas e retermos o que é bom, para tomar cuidado com os falsos profetas, 1 João 4, 1. A libertação, quando é feita sob a inspiração do Espírito Santo, é uma coisa boa, mas quando são satanistas disfarçados de anjo de luz,
Aqueles que passarem reunirão demônios que destruirão totalmente suas vidas, a menos que retornem para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira vez chegando na floresta, o pastor que queria me livrar tirou da minha mão as coisas que ele havia me mandado comprar. Ele me pediu para devolvê-lo enquanto ele rezava pelas nozes. Obedeci e seguindo suas orações, ele quebrou uma das nozes com uma pedra e me deu o que havia dentro, dizendo: não mastigue, engula. Assim que engoli, não voltei para casa até me encontrar na cama. Ele tinha acabado de me dar bruxaria. Reuniões noturnas, portanto, todas as noites, espiritualmente, eu ia às reuniões sem ninguém saber. Passei 7 anos na feitiçaria negra, destruindo casas, matando jovens, homens e mulheres sem trégua, e tudo isso sem que ninguém suspeitasse que eu era uma bruxa, nem mesmo meus filhos. Glória ao Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que hoje me libertou completamente da bruxaria. Seguindo esta chamada libertação dentro da floresta, tornei-me um dos maiores visionários desta igreja, esta mesma igreja dentro da qual se afirma perseguir demônios e feiticeiros. Os líderes mais poderosos não passavam de magos como eu. O propósito deste testemunho não é criticar uma igreja, mas dizer o que Cristo fez por mim, como Ele me deu a verdadeira libertação. É por isso que prefiro manter silêncio sobre o nome da igreja. No decurso de um único ano, matei 82 pessoas, sem contar os fetos de mulheres em estado de gravidez que destruí, e as crianças de quem não tive piedade. Meu pacto com o mundo das trevas. Participavam das reuniões noturnas os grandes líderes da igreja, seita, da qual eu era membro ativo. Esta chamada igreja pregava o evangelho e fazia acreditar em plena luz do dia que eles estavam perseguindo demônios em nome de Jesus Cristo com velas. Caro leitor, Jesus nunca usou uma vela sem a qual ele não seria atendido. Você não precisa de uma vela para que Deus te ouça. Tudo o que você precisa fazer é pedir o que quiser em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, João 14:14, e isso lhe será concedido se você pedir com fé. Durante essas reuniões noturnas, assinei um pacto declarando que não mataria nenhum membro da minha família, exceto meus próprios filhos, a quem daria em qualquer tipo de sacrifício. Na verdade, por sua vez, como aliança, cada bruxo deve oferecer membros de sua família. Estas alianças aumentam o poder do doador e dos consumidores e mantêm-nos sob maldições mais fortes e violentas. Na época, eu tinha 4 filhos, incluindo 2 gêmeos que ofereci em sacrifício. Matamos meus filhos e no dia seguinte chorei como todo mundo. Minhas visões. Um visionário é uma pessoa possuída por um espírito impuro que pode lhe contar o seu passado, mas não o seu futuro, no sentido de que o futuro que ele prevê nada mais é do que uma história cuidadosamente formulada pelos demônios que o fazem se você não fizer o que eles lhe pedem. Pendência. Na verdade, só Deus conhece o futuro. E ninguém pode prever o futuro a menos que seja verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. Como um visionário, eu disse a essa pessoa: é sua tia quem está cortejando você. Quando você chegar em casa, você verá que ela está olhando para você e isso é a prova de que ela é a bruxa. Espiritualmente, antes de meu cliente voltar para casa, um demônio possuiria a tia em questão e a forçaria a cobiçá-lo. Diante deste sinal, meu cliente disse a si mesmo que o poder de Jesus Cristo em minha vida é forte e que Deus me usa poderosamente. Eu tinha 10 demônios de alto escalão à minha disposição e cada demônio tinha outros demônios que eram inferiores a ele e que estavam sob suas ordens. Dentro desta igreja não dizemos demônios, mas sim anjos de Deus ou anjos de Jeová. Quando uma mulher grávida vinha ver Deus comigo, espiritualmente, eu girava o bebê que ela carregava no ventre e acusava um membro de sua família de causar a dor. Irmãos e irmãs em Cristo, eu lhes imploro, nunca mais comprem velas para fazer qualquer visão de ninguém. Porque indo para lá, você expõe voluntariamente sua vida ao diabo e dá a ele o direito legal sobre você. Você é estéril? É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, quem dá filhos. E ele dá a quem lhe pede. Jesus disse: não se preocupe com o amanhã, pois no dia seguinte cuidará de si mesmo.
Cada dia tem problemas suficientes. Mateus 6:34, não se preocupar com nada, mas em todas as coisas apresentai a Deus as vossas necessidades, por meio de orações e súplicas, com ações de graças. Filipenses 4:6, confie seu destino, seus filhos, seus projetos, sua cura, sua procura de emprego ou seu emprego. Toda a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não aceitará a sua vela, sacrifício ou fruta. Grátis, é totalmente grátis. Como eu poderia matar meus 2 filhos? Eu tinha 4 filhos e tive que oferecer 2 na hora para serem devorados por todo o clube das bruxas. Quando chegou a minha vez de matar os meus filhos, apelei para o espírito de um dos meus filhos gêmeos, em quem coloquei fogo. Tudo isso aconteceu no plano espiritual, ou seja, no espírito. A criança começou a sentir febre. 3 dias depois, os pastores da igreja e eu comemos. 18 dias depois, fizemos a mesma coisa no segundo. Naturalmente, com a morte de cada filho, chorei como todo mundo e meu marido me consolou dizendo: Deus deu, Deus tomou de volta. Não chore, querido, foi Deus quem quis. Na verdade, ele não sabia que eu era uma bruxa. Você tem certeza de que Deus está na origem dos seus infortúnios? Deus lhe disse expresso ou claramente que foi ele quem causou tal calamidade em sua vida? Não deixe o diabo te enganar. Deus preparou para seus projetos de paz e não de infortúnio para lhe garantir um futuro de esperança. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim esperado. O que Deus quer é a sua felicidade e não o seu infortúnio. Não acuse Deus diante de situações dolorosas, mas pergunte-lhe se realmente é Ele quem lhe envia tal infortúnio. Pois Deus disse: se você for atacado, isso não virá de mim. Isaías 54:15. Versão revisada do RSV, Isaías 54:15. Se alguém suscita contendas, não é da minha parte. Quem provoca discórdia contra você cairá por sua causa. A guerra. Os líderes desta igreja estavam me enviando para as missões de matança mais difíceis e ainda assim tive sucesso. Um dia, me pediram para colocar uma vela no nome de um amigo deles que também era meu. Quando amarramos uma vela no nome de alguém, nós a devoramos. Minha recusa foi categórica. Considerando isso como insubordinação, meus antecessores, os pastores da igreja, começaram a me atacar espiritualmente. Como eles não eram tão fortes quanto eu, matei os 2 assistentes e estava prestes a cuidar do pastor sênior quando ele veio me implorar. Mais tarde, espiritualmente, competi com ele até que ele morreu num acidente. Amado, um feiticeiro é uma pessoa possuída. Agora, nem o diabo nem os demônios têm piedade de ninguém. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que me libertou da bruxaria, também pode libertar você dela. Mesmo que você esteja animado pelo espírito da bruxaria, não importa quantas vítimas você tenha feito até agora, Deus te ama. E foi para redimi-lo das amarras da feitiçaria que seu filho Jesus pagou o preço ao morrer na cruz. Você pode se arrepender e vir a Jesus agora. Costuma-se dizer na bruxaria que há aqueles que revelam o seu segredo morrerão. Amado, mesmo que você esteja sob influência de bruxaria e se arrependa sinceramente de seus pecados e receba a Jesus em sua vida, você não morrerá. Jesus Cristo pode livrá-lo da bruxaria e de sua influência. Você pode nascer de novo agora e estar livre da bruxaria para sempre. Você também, vítima de bruxaria, atacado em seus sonhos por animais que o perseguem ou por loucos, ou por uma multidão de pessoas armadas, você pode receber Jesus agora e ficar totalmente livre de tudo isso. Eu estava em uma casa alugada. Entre os inquilinos estava um senhor que já foi membro da igreja, seita, à qual eu pertencia. Mas ele, sem a menor dúvida de que os governantes eram magos, havia se arrependido porque algumas práticas da igreja não eram bíblicas, como invocar os anjos.
Melhor ainda, ele recebeu Jesus Cristo em sua vida como seu Senhor e Salvador pessoal e era membro de uma igreja evangélica na praça, enquanto sua esposa evoluiu como visionária na seita a qual eu pertencia. Ela também era uma bruxa sem ele saber. Eu havia resolvido em meu coração fazê-lo sofrer até o dia em que ele retornasse à nossa igreja bruxa. Apenas os líderes seniores sabiam que a igreja era baseada na bruxaria. O mundo nos via como seguidores de Jesus Cristo que operavam milagres, consultavam o futuro com Deus. Enviei-lhe todos os tipos de doenças sem sucesso. Ele era um cristão, um verdadeiro cristão. Ele levou uma vida de santificação e não havia como passar pelo pecado para obtê-lo. Ele mal pecou a ponto de se arrepender sinceramente e pedir a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que o perdoasse. Porque ele adorava apenas Jesus Cristo e não adorava mais nada, toda vez que eu o observava espiritualmente, eu o via cercado por fogo devorador e consumidor. Hebreus 1:7, 12 e 29. H.B. 1:7 e dos anjos diz: os que fazem dos seus anjos espíritos e dos seus ministros em chamas de fogo. H.B. 12:29 Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem pode comer fogo? Não conseguindo alcançá-lo, comi com prazer sua esposa que era, como disse antes, uma bruxa, mas de posição inferior à minha. Naquela época, eu não tinha mais 10 demônios de alto escalão à minha disposição, mas 16, todos de alto escalão. Feito isso, aproximei-me fisicamente dele alguns dias após o enterro, enquanto ele ainda sofria a perda de sua esposa e disse: você diz que nasceu de novo e foi para nascer de novo que você nos deixou, você deixou nossa igreja. Que oração é essa que você está fazendo que não conseguiu evitar a morte da sua linda jovem? Você não vê que foi a bruxaria que a matou? Não é tanto que você volta entre nós? O Senhor, sem desanimar, explicou-me que sempre pediu à sua esposa que se arrependesse dos seus pecados e entregasse a sua vida a Jesus Cristo para nascer de novo, mas que ela nunca aceitou porque o diabo a tinha cegado. E acrescentou: se não, porque o bruxo que matou minha esposa não me matou. Ele sabe que não pode porque tenho Jesus Cristo em minha vida. Lucas 10:19. Algum tempo depois, ele começou a pregar o Evangelho novamente, pedindo-me que me arrependesse de todos os meus pecados e entregasse minha vida a Jesus Cristo, que tem a solução para todos os meus problemas. Respondi-lhe com arrogância, esperando que ele ficasse com raiva e que eu usaria sua própria raiva contra ele. Na verdade, os magos incentivam você a pecar para usar seus próprios pecados contra você. Filho de Deus sendo uma pessoa que não se irrita, ele sorri para mim e me diz: Jesus vai te livrar. Amado, se o mago não vê Jesus em sua vida, ele fará de você seu campo de treinamento. Você precisa receber Jesus Cristo em sua vida. Sem Jesus, ninguém pode protegê-lo dos bruxos. A verdadeira proteção contra bruxos é totalmente gratuita e está em Jesus Cristo. Para receber Jesus Cristo, você deve arrepender-se sinceramente dos seus pecados, tomar a firme decisão de não ser mais um pecador e fazer esta oração: Senhor Jesus, reconheço diante de Deus que sou um pecador. Creio que tu foste crucificado por mim, que você ressuscitou para minha justificação, eu te recebo agora e te reconheço como meu Salvador pessoal. Após a morte do pastor titular, os maiores e mais poderosos líderes da igreja ainda estavam, embora eu estivesse em vantagem no momento, mais furiosos comigo e travavam uma guerra mais atroz. Cansado desta falta de paz, deixei a igreja para me juntar à adoração de um ídolo que é conhecido por expulsar os feiticeiros e libertar aqueles que estão sob a sua influência. Este ídolo aos olhos de quem vem consultá-la era o protetor e anti-bruxaria. Na verdade, apenas os magos lideravam esse ídolo. Eu sabia que quando você fala de um ídolo que luta contra bruxos, nada mais é do que outra tropa de bruxos. O mundo considerava este ídolo como um afilhado do Deus Supremo. Agora, eram apenas estatuetas em torno das quais opera uma legião de demônios. Sejamos realistas, irmãos e irmãs, e sejamos razoáveis. Pode Satanás proteger-se contra si mesmo?
Somente Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, pode proteger e libertar da bruxaria. O valor necessário para o registro para aderir a este culto voodoo era de cerca de 84.000 francos. Mas sendo bruxa, passei espiritualmente nas prateleiras dos vendedores e peguei o dinheiro. Mais tarde, as pobres senhoras simplesmente não entenderam como seu dinheiro poderia ter desaparecido. Alguns deles se perguntaram se haviam dado dinheiro aos clientes. Roubei assim 100.000 francos, que dei em vez de 84.000 francos. O fato de eu ter dado 100.000 enquanto me pediam apenas 84.000 agradou ao líder do convento satânico. Se você muitas vezes percebe que está perdendo dinheiro sem saber como, ou sente que não está administrando bem, mas não sabe exatamente o que tem feito com seu dinheiro, você precisa jejuar e orar contra a feitiçaria e pagar um dízimo para a igreja para que o Senhor ordene ao devastador que se afaste de você e de seus pertences. Ainda assim, Jesus pode libertá-lo e protegê-lo da bruxaria. Você pode ter ouvido falar de muitos Jesus em imagens, mas talvez ainda não tenha experimentado o verdadeiro Jesus. Com o verdadeiro Jesus, não há ligação com bruxaria ou ligação com qualquer prática não bíblica. Neste momento oro para que o Senhor abra seus olhos para que você entenda com quem estou falando, com o verdadeiro Jesus. Combate. Em nome de Jesus, qualquer opressor satânico, qualquer poder que ataque meus bens em qualquer área, eu te amarro. Desde a primeira vez que vi o líder do culto demoníaco, soube que ele era um bruxo, mas ele não suspeitou de nada sobre mim porque eu era superior a ele. Quando eu dei a ele os 100.000, ele quis me dar o troco e eu recusei. Tanto que ele ficou feliz porque me considerou um novo recruta rico que queria integrar sua religião. Quando expliquei a ele que era um visionário em minha ex-igreja, ele me falou nestes termos: podemos lhe dar coisas. Ele também me deu feitiçaria, mas de outra forma. Pela segunda vez, receberei feitiçaria. Chegando em seu grupo de bruxos, ele rapidamente percebeu que eu era mais antigo que ele e todos os seus colaboradores. Usei a feitiçaria que ele me deu para matar o próprio filho que comemos todos juntos. Fiquei nesse fetiche, voodoo, ídolo, matando a maior parte daqueles que vinham nos contar sobre seus problemas ou que queriam saber o futuro. Amados, ao consultar os ídolos, ao consultar o voodoo, você se entrega às mãos dos feiticeiros com quem vem consultá-los. Você não consegue reconhecer um bruxo a olho nu e muitas vezes eles são pessoas muito gentis, acolhedoras e joviais às vezes. Você tem um problema? Confio a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Os próprios homens já têm problemas suficientes que precisam de solução. Jesus, por outro lado, não tem problemas e ele pode resolver todos os seus. Deus não quer que você seja abusado por ninguém, muito menos por bruxaria, por isso ele enviou Jesus, seu filho, para morrer por você. Combate. Qualquer poder de bruxaria que esteja me abusando ou maltratando há algum tempo, em nome de Jesus, deixe-me ir. Bruxaria, feitiço que foi lançado na minha vida, antes ou depois do meu nascimento, ou no meu pai ou na minha mãe, eu me livro de você em nome de Jesus. Vá, poder de bruxaria, eu ordeno que você